Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h01, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e é com satisfação que a gente está recebendo aqui mais uma vez a advogada a doutora Maria Rita Barbui. Doutora, bom dia, satisfação em tê-la aqui novamente. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, Juliana, bom dia a todos os ouvintes da Prever FM. A satisfação é minha de estar de volta aqui, hoje debatendo um tema de tanta relevância a toda a sociedade, né, de uma forma geral. Não tenha dúvida, a violência contra a mulher, infelizmente, tem crescido muito, não, doutora? Não só dentro da própria família, né, mas ambientes públicos, né, locais de grande concentração, isso está virando uma loucura, não? Enfim, sim, Márcio, na realidade, a Lei Maria da Penha, que completou, né, está completando aí a maioridade, né, 18 anos, ela foi uma lei importante, é uma lei importante, mas infelizmente os dados ainda dão conta de um aumento significativo na violência contra a mulher, em especial a violência doméstica e familiar contra a mulher. Né? Infelizmente, esses dados vêm mostrando aí esse aumento dessa violência. Quer dizer, a abrangência da lei, ela precisa ser melhor aprimorada, no seu entender? Olha, na realidade, a lei em si é o que nós sempre costumamos dizer. A lei, ela é muito boa. Entendi. Né? A lei, ela é boa, ela vem sendo aprimorada ao longo dos tempos. Inclusive, aquela lei de 2006, que completa 18 anos, ao longo dos tempos, inclusive agora, recentemente, em 2024, ela gerou e vem gerando várias mudanças positivas na nossa legislação, sempre protegendo a mulher em violência doméstica, familiar, na situação de vulnerabilidade. O problema que nós vemos não é a lei. Talvez falte aí, e o que falta são mais políticas públicas que venham a dar ênfase para o efetivo cumprimento das medidas protetivas, né? Que são uma das formas de coibir a violência contra a mulher. O número infelizmente no estado de São Paulo, algumas delegacias de defesa da mulher foram fechadas, né? Ou não teve uma abrangência dessas DDMs nesse novo governo do estado de São Paulo. O fato de termos mais delegacia, a facilidade da mulher ser ouvida por mulheres, inclusive, nessas DDMs, seria um fator fundamental, né, doutora? Sim, olha, quais são essas políticas públicas que a própria lei enfatiza, né? E algumas medidas foram retomadas agora, né? No ano passado, recentemente, aí em caráter nacional, na realidade. Primeiro, delegacias especializadas no combate à violência contra a mulher, como você mesmo disse, para que a mulher se sinta mais segura, seja ouvida por mulheres, possa levar esse seu caso, que traz tanta tristeza, né, vergonha. É difícil, né, relatar uma violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, mais delegacias. Não é incrível que delegacias sejam fechadas, delegacias especializadas, ao invés de delegacias abertas. Na nossa comarca, nós contamos com uma delegacia especializada contra as mulheres, mas não é em todo lugar que temos. Entendi. Outra coisa, Márcio, é varas especializadas, juizados especializados na defesa contra a mulher. Juízas, promotoras, a mulher se sente mais acolhida, se sente mais segura. Nós ainda não temos a nossa comarca, mas vamos ter a futuro. Mas aqui na região, por um exemplo, Sorocaba, nós já temos varas judiciais especializadas na defesa contra a mulher. Essa é uma nova, uma outra luta, é uma outra conquista. Temos que ter mais varas especializadas. Em Botucatu, inclusive, nós temos um trabalho, né, hoje, para o acolhimento das mulheres. É muito importante. Claro. E isso é importante que se aumente o número. Olha, são medidas que vão fazer com que a mulher se sinta mais segura. Nós tivemos a retomada nesse governo federal do 180, que é o canal para denúncia. Esse canal tinha sido fechado. Hoje ele foi retomado. E também, aqui só dando um parênteses, os números de violência contra a mulher, eles aumentaram, mas também as denúncias aumentaram. Entendi. Isso também é um outro ponto. Antigamente, nós tínhamos aquele velho jargão que não pode existir, né? Briga de marido e mulher fica dentro de casa, ninguém mete a colher. Então, não haviam denúncias. Hoje, as denúncias são mais realizadas. Então, isso também faz com que os números aumentem. O que nós queremos? Que as denúncias sejam mais realizadas e que esses números diminuam de violência. Não é a lei que é ruim, mas essas políticas têm que ser sempre melhoradas. Quer dizer, então está havendo aí uma evolução, né? A passos de tartaruga, mas está havendo, né? Sim, a evolução ela é nítida. Depois da Lei Maria da Penha, que trouxe a garantia mínima à mulher, veja,
Quando nós falamos em violência contra a mulher, né, no âmbito doméstico, familiar, não só pelo marido, a mulher, mas também namorado, ex-companheiro, né, aquele não que não significa não respeito ao não. Na Lei Maria da Penha, a gente costuma falar da violência física, né? Quando a gente fala em violência, a gente pensa em violência física que deixa marca. Mas nós temos 5 tipos de violência, né? Violência física, sexual, patrimonial, a violência moral e a violência que eu vejo assim como uma das mais difíceis, às vezes, de serem comprovadas e tão sérias, que trazem tantos danos, né? Que é a violência psicológica. A lei ela é de 2006, Márcio, Ellen. Somente em 2021, 22, se eu não estiver errada, somente em 2021, a violência psicológica, que é um desdobramento da Lei Maria da Penha, passou a ser crime. Depois de 15 anos. E que é o mais comum. E que é o mais comum e mais grave, Ellen. Mas olha que bacana, né? Eu falo bacana, era melhor que nós não tivéssemos que ter uma lei, né? Mas se ela é ainda necessária. Mas em 2021, hoje nós temos lá no artigo do Código Penal, a violência psicológica é crime e nós temos punição de 6 meses a 2 anos, salvo engano aqui, ao agressor. Olha que evolução. Antes não, né? Aquele companheiro, aquele marido que cometia violência psicológica, que causa tantos danos emocionais, ele ficava sem pena. Hoje não. Hoje nós já temos uma punição para violência psicológica, é um desdobramento necessário, né? Ao crime de perseguição. Uhum. E pode ser, inclusive, essa violência psicológica, pode acontecer no ambiente de trabalho, por exemplo? Claro, também, por que não? A violência psicológica, ela pode acontecer tanto no ambiente de trabalho, ela pode ocorrer dentro de casa, em vários setores, né? Ele é um crime próprio aqui contra a mulher, mas não só acontece no âmbito de violência doméstica e familiar, mas também em especial, né? Mas pode acontecer, sim. E o que caracteriza essa violência psicológica? Quais atos? A violência psicológica, olha que pergunta importante, Juliana, ela não deixa marcas, né? Então, para que se tipifique esse crime, a mulher ela vai ter que ser submetida a um exame psicológico por profissionais da área da saúde que detecte que essa conduta do homem de perseguição, humilhação, atos que tirem da mulher o seu direito de agir, as suas atitudes, a liberdade da sua vida, o domínio da sua vida. Desvalorize a mulher Desvalorize, também, né? Subestime. Isso é muito, e infelizmente, muito comum. Né? E essa violência psicológica, para que tipifique crime, obviamente, ela vai ter que ser comprovada através de um estudo, de um laudo psicológico. Essa violência psicológica, ela tira da mulher a autoestima. Né? Ela torna mais difícil o caminho da mulher de se libertar dessa violência. Entendi. Até complementando, né, essas políticas públicas que vêm dando força à mulher ao denunciar e ao sair, né, desse círculo de violência, porque nós às vezes julgamos, né? Mas por que a mulher ela aceita viver num ambiente de violência doméstica, sexual, patrimonial, psicológica e física? É muito fácil julgar, mas veja, se eu não tenho políticas públicas, se eu não tenho forma de tirar a mulher dessa situação, às vezes ela não consegue. Não tem um amparo, né? Não tem amparo. Nós tivemos um programa agora do governo federal muito importante também, que já está valendo, que é o auxílio aluguel. Aquela mulher que não tem condições mínimas, que é vítima de violência patrimonial, por um exemplo, dependência total, muitos filhos. Imagine que situação triste, né? Isso é real. Ela tem, e ela pode contar com esse auxílio aluguel aí por um prazo de 6 meses, para que ela possa ter um cantinho para ela ficar, para que ela possa se reestruturar. A violência psicológica, como foi perguntado pela Juliana, ela é tão séria que ela faz com que a mulher não se sinta capaz, né, de agir sozinha, de viver sozinha, de gerir sua vida sozinha, de seus filhos. Então, essas medidas, esses apoios psicológicos, de centros como nós temos de cuidado e proteção em Botucatu, fazem com que essa mulher possa dar esse primeiro passo. Não é fácil sair desse círculo de violência, mas é possível. Eu fico imaginando, né? Porque quando a gente fala, como a doutora Rita falou, comenta em violência, você pensa na violência física a princípio, né? Mas a violência psicológica é uma coisa impressionante, porque ela é diminuída por meses, por anos, né? E eu acho a autoestima dela fica lá embaixo. E eu concordo com o que a doutora falou, de que a violência psicológica ela é até mais grave, se você parar para pensar, porque ela vai te deteriorando de pouquinho em pouquinho, a ponto de, como você falou, a pessoa se sentir incapaz, ela se sentir mal.
eventualmente acabar cometendo uma loucura, sabe? De tanto ouvir coisas que ela de verdade não merece ouvir, né? Sim, e olha, eu atuando na área aí, né, fica muito claro isso, muito evidente. Uma violência, ela não vem desacompanhada de outras, infelizmente, né? Então, quando a mulher chega à delegacia, ela foi vítima de um crime de violência física, que deixa marca, que é mais fácil comprovar. Por um exemplo, lesão corporal, por um exemplo, o feminicídio, que é o homicídio, né, contra a mulher pela condição dela de vulnerabilidade por ser mulher, né? Essa violência, para chegar nesse estado, Márcio, de um homicídio, de um feminicídio, de uma lesão corporal grave, que deixa sequelas, como aconteceu aqui com a Maria da Penha, que deu o nome à lei, né? Que chegou aí a ficar paraplégica. Obviamente que ela veio acompanhada de uma violência psicológica, talvez patrimonial, sexual, moral, xingamentos, ofensas, mas a psicológica, com certeza, ela está ali, né? Ela é intrínseca, infelizmente. E antes passava batido. Era como se ela não existisse. A lei lá em 2006, ela fala, violência psicológica contra a mulher tem que ser punida. Somente agora, em 2021, ela passou a ser crime. Mas ainda bem que agora ela já é reconhecida como crime, né? Algumas alterações, talvez no Código Penal, tomara que eu não esteja falando besteira, mas existia uma terminologia no direito que se falava em legítima defesa da honra, né? Isso foi alterado também, né, doutora? Olha que interessante que você passou agora. O STF, agora, que vê, né, que é o nosso guardião da Constituição, que vê ali o que é constitucional ou que fere a Constituição Federal, em 2023, muito recente, né? Eles decidiram no plenário que hoje não existe mais em tribunal do júri, né, em crime de homicídio, em crime contra a vida, a tese que fez sucesso, né, fez o nome de muitos advogados na década de 70, 80, de legítima defesa da honra. Naquela época, Márcio, Ellen, é o que eu costumo dizer, era uma outra realidade. Hoje isso é inadmissível, né? Então o homem ir a um plenário do júri e dizer, eu matei porque a minha mulher me traiu, porque a minha mulher me enganou, eu me senti ofendido na minha honra, então eu agi em defesa legítima dela, eu sou absolvido. Essa tese que ainda era aventada nos plenários do júri aí por alguns advogados, hoje ela é inconstitucional a partir de 2023. E ótimo, né? Então nem adianta o advogado em plenário defender essa tese, porque mesmo que os jurados acolham, ela vai ser considerada inconstitucional. E isso é correto. E né? foi um avanço E isso, é né? um avanço gritante, porque embora já se falasse que essa tese não cabia mais na nossa realidade, e realmente não cabe, ainda haviam, né, pessoas que aventavam essa tese, e como o tribunal do júri é soberano, como ali o júri ele é secreto, né, sigiloso, e ainda bem que nós temos essa instituição, ela é muito nobre, às vezes podia passar. Hoje não mais. Isso é um avanço significativo. Sem dúvida E alguma. voltando ao que a gente estava falando de denúncias, né? De às vezes um vizinho, um parente, né? A Patrícia perguntou se existe um tempo para fazer essa denúncia ou se depois desse tempo não se pode mais, anos, por exemplo. E sobre a denúncia se serve somente de homem contra mulher ou de mulher contra mulher também é considerado, também cabe, se enquadra na Lei Maria da Penha. Olha que interessante, vamos por partes aí. Tempo. Todo crime, toda a denúncia em relação ao crime, no Brasil, ela tem um tempo. Até para que o direito seja realmente efetivo, né? Então, nós chamamos aí da prescrição. É um reloginho, eu costumo falar, que corre contra o Estado. Então, cada crime, dependendo da sua pena máxima, ela tem um tempo. Se não se prescreve. Mas os tempos, a Patrícia, né, a ouvinte aí que perguntou, o tempo ele é longo, né? Então, assim, olha, esse fato ocorreu há um ano. Pra gente ter uma ideia, a prescrição, o tempo que se tem máximo são 20 anos, dependendo da pena e do crime, e o mínimo são 3 anos. Então, assim, essa perda do direito, essa prescrição, ela leva até 3 anos. Tem crimes, Patrícia, né, como por um exemplo, uma ameaça, que depende da representação da vítima. Então aí nós temos um prazo do dia que o fato aconteceu de 6 meses, porque é um crime que depende ainda da representação da vontade da vítima. Então qual é o recado que nós deixamos agora para as mulheres que são vítimas de violência, para aquelas pessoas que têm conhecimento? Busquem efetuar a denúncia o mais breve possível. A lei, e aqui só um parênteses, ela trouxe uma evolução.
Não existe mais, antes da lei, nós tínhamos os crimes de menor potencial ofensivo. Aquelas crimes que têm pena não superior a 2 anos, muitos benefícios, pagamento de cesta básica, acordo com o Estado. A Lei Maria da Penha veio e falou: crime de violência doméstica e familiar, independente da pena, mesmo que a pena seja menor do que 2 anos, nunca será considerado crime de menor relevância. É muito grave. Então não cabe acordo com a justiça, não cabe benefício legal, não cabe pagamento de cesta básica. Lesão corporal leve, por um exemplo, teve a pena aumentada e não depende mais da vontade da vítima, uma vez que a denúncia é feita. Porque às vezes a vítima era obrigada e coagida a retirar aquela denúncia. Mas a ameaça, por um exemplo, ainda é um crime que depende da vontade da vítima. Ela tem até 6 meses para dizer: eu quero que o Estado me defenda. Então a gente tem que tomar atenção a esses prazos. A lei, Ellen, aqui a resposta da ouvinte, ela é a Lei Maria da Penha, ela se aplica a vítimas mulheres, né, de violência doméstica e familiar. O STJ, ele tem um entendimento consolidado que homens que são vítimas de violência doméstica, familiar, que também há, eles têm outras leis para o proteger. A Lei Maria da Penha é uma lei que tem a vítima, a mulher, mas não cabe só em relação heterossexual, também em relação homoafetiva. Então, a transgêneros, a identidade de gênero. Então, eu posso ter uma relação entre 2 mulheres e eu posso ter a vítima mulher e uma agressora mulher. Também é consolidado, desde que entre as parceiras eu tenha uma relação de vulnerabilidade, uma relação aí de violência que fica aprovado. Então, cabe a agressoras mulheres como a agressores homens, mas a vítima é sempre uma mulher. Eu fico imaginando a evolução de tudo isso, né? Há quantos anos atrás a mulher apanhava dentro de casa, né? Era morta, inclusive, dentro de casa, né? E ficava por isso mesmo, sofrimento de anos e anos e anos, sofrer calada. E você via, inclusive, eu que milito em comunicação há 47 anos, né, de ver a mulher chegando para um depoimento com o olho todo roxo, sem dente, enfim, terrível esse tipo de cena. Ainda bem que a gente está evoluindo, como eu falei, a passos lentos, mas estamos evoluindo, porque o sofrimento de gerações passadas foi muito grande, né? Hoje nós temos uma evolução, as leis são muito melhores. Hoje, por um exemplo, né, a violência contra a mulher, por ela ser mulher, né, pela submissão à mulher, pela vulnerabilidade em relação doméstica, familiar, nós temos uma pena de um homicídio, por exemplo, muito maior. A lei evoluiu, agora nós tivemos uma mudança recente em 2024, quando esse crime é cometido, por um exemplo, na presença de filhos, na presença de pais, mães, ascendentes, contra uma mulher gestante, uma mulher que acabou de ter o seu bebê ali, que ainda está mais vulnerável, mais fragilizada, ali com uns 3 meses. Essas penas estão sendo agravadas, isso já é uma realidade. Isso é positivo? Ele é, porque demonstra que o Estado não está mais tolerando esse tipo de violência. Ainda ocorre, viu, Márcio? Chega, às vezes, até o nosso conhecimento, pessoas que vivem em violência doméstica e familiar por mais de 20 anos. Quantos casos tristes nós não acompanhamos, né? De pessoas aí que vêm até a vida ceifada e já viviam numa relação de violência. Ainda é muito difícil, como foi a pergunta da ouvinte, denúncias, inclusive de terceiros que tomam conhecimento. Mas com essa evolução da lei e com essas, com essas leis que vêm a agregar, nós vemos que isso vem diminuindo. A mulher vem tomando mais coragem em dizer não. Essa lei, na verdade, ela vem dizer o óbvio, né? Não é não, acabou, mas ainda precisamos dela. Eu espero que um dia, né, todos nós acredito que esperamos, que um dia essa lei não precise mais existir. Tomara, né? Mas ela ainda é muito necessário. Só aqui um complemento à pergunta da Patrícia, Patrícia, acho que é ouvinte, né? A relação, hoje não se vê só para também a questão da vítima, a identidade, a questão biológica do sexo feminino. Também ela atinge transgêneros, a pessoa que se vê na identidade, se vê como mulher, então também acolhe essa vítima. Tá? Entendi. Agora são 7h20 e a gente está conversando com a advogada, a doutora Rita Barbulho, aqui no Primeiro Jornal, falando a respeito de violência contra a mulher, né? As ramificações da Lei Maria da Penha, enfim. E você pode, inclusive, participar através do nosso WhatsApp 3440-1009 e fazer também a sua pergunta. Entrevista. 7h22, voltamos com o Primeiro Jornal na Primeira FM, conversando com a doutora Rita Barbulho, advogada,
a respeito da violência contra a mulher. Juliana, você tem pergunta? Olha, ele sempre sabe, né? Você falou aí a respeito do feminicídio e eu queria saber como a tipificação do crime de feminicídio contribui para esse debate contra a violência, da violência contra a mulher, porque tem pessoas, inclusive, que criticam essa lei, falam que homicídio é homicídio, que não deveria existir uma lei de feminicídio. Eu queria que você falasse da importância. Olha, Juliana, isso é bem interessante. Na realidade, há muita discussão mesmo. Porque, na realidade, o feminicídio, quando ele foi introduzido no nosso Código Penal, ele não é um artigo, ou seja, um crime próprio. Na verdade, ele é uma qualificadora do homicídio, lá do artigo 121, que já existe, né? Homicídio, matar alguém, é um crime contra a vida, né? Então, eu tento contra a vida de alguém, eu mato uma pessoa. E já existem várias qualificadoras. Se eu matei por motivo torpe, por um motivo mesquinho, se eu matei com crueldade, isso já qualifica a pena. Leva a pena de 12 a 30 anos. Então, matar alguém já é crime, 6 a 20 anos. Matei alguém com requintes de crueldade, de uma forma qualificada, já qualifica. Aí vem o nosso legislador, é um desdobramento da Lei Maria da Penha, e fala assim, ó, se foi por feminicídio, qualifica, não é 6 a 20, é 12 a 30. Então não é um artigo próprio, não é um crime próprio. Qualifica um homicídio tentado ou consumado contra a vítima mulher. E aí tem muitos debates, mas espera lá, por quê? Se eu mato um homem, não qualifica. Se eu mato uma mulher, tem mais uma qualificadora do feminicídio? Infelizmente é importante. Por quê? Porque dá um peso num tribunal do júri você dizer que, infelizmente, hoje ainda há violência doméstica familiar contra a mulher, ainda há mulher numa situação de vulnerabilidade, ainda há essa situação de submissão, e isso qualifica, sim, um crime. Ele é importante no sentido de que nós dizemos assim, não é matar uma mulher necessariamente será qualificado pelo feminicídio. Tem que matar a mulher pela condição dela ser mulher. Por eu desvalorizar ou subjugar a condição da mulher, por ela estar numa situação de violência doméstica e familiar. Então, se eu matei uma mulher, tal qual eu poderia ter matado um homem, não vai qualificar pelo feminicídio. O feminicídio, ele está ali para dizer assim, quando eu mato uma mulher pela condição dela de ser mulher, porque eu a subjugo, eu acho ela uma propriedade, eu acho ela inferior, ela está comigo numa relação doméstica e familiar, e eu acho que ela é uma propriedade minha, e por isso eu vou lá e a mato, e infelizmente casos assim acontecem, aí a minha pena vai ser maior. Por que isso é importante? Isso é uma resposta do Estado dizendo, eu não aceito mais esse tipo de violência. Tomara que um dia não seja mais necessário. E geralmente essas mulheres são mortas por namorados, ex-namorados, até pais, né? Pessoas próximas. Sim, infelizmente sim. Por pessoas que se sentem donos, ou subjugam, ou menosprezam a condição da mulher. É só aí que essa qualificadora entra em cena. É aquilo que nós falamos, né? A lei, ela dá um recado muito simples. O não é não, né? Acabou, acabou. Mas nem sempre isso é aceito ou ele é respeitado. Então, não se aplica só em relação do marido e da mulher que residem na mesma casa. A Lei Maria da Penha pode se aplicar sempre que tem uma relação íntima de afeto. Então, pode ser entre marido, mulher, namorado, morando na mesma casa ou não, desde que haja uma relação íntima de afeto. Ex-marido, ex-namorado, aquele que não aceita o não. Ou até pessoas ali com quem coabitem, como você disse, né? O pai, um tio. É isso que eu ia perguntar. Às vezes o filho, o genro... Sim, sim. E infelizmente isso acontece muito. Espero que nós tenhamos dados no futuro, com todas essas medidas públicas que vem vindo, né? Que vem surgindo, de que esses dados estão diminuindo. Mas ainda é muito recorrente. Então ainda essa qualificadora do feminicídio, ela é importante. Aí vocês podem dizer assim, né? A população, né? Pode dizer assim, mas espera lá. E aí esse é o grande embate, né? Mas matar uma mulher por ela ser mulher já não é um motivo torpe? Já não qualificava o crime antes? Sim, mas o recado dado à sociedade no plenário do júri, ele é muito mais forte se eu disser e explicar o feminicídio. Por isso que o homem, se for morto por um motivo torpe, ele também terá o crime dele qualificado. Mas é diferente uma torpeza natural de um feminicídio. É muito diferente. E é por isso que essa resposta ela ainda é importante. Doutora Rita, e com relação à medida protetiva, como é que ela funciona
qual é o espaço físico que a pessoa que requereu essa medida protetiva exige que o agressor mantenha dela? E por quanto tempo a medida protetiva é válida? Olha que interessante. A medida protetiva também é uma ferramenta trazida pela Lei Maria da Penha, que fala o seguinte: não adianta eu dizer para aquela mulher que ela vai ter uma proteção se eu não der a ela uma proteção efetiva. Então, o que é uma medida protetiva? É uma medida de proteção. Então, esse agressor, ou suposto agressor, porque é óbvio, né, que nem todas as denúncias, elas podem ser reais, óbvio que aquela pessoa que denuncia também, se isso não for real, ela vai ter uma consequência, né? Mas aquele suposto agressor, ele terá algumas medidas de restrição ao contato com a vítima e seus familiares. E essa restrição, essa proteção que a mulher ganha, não é só física. Então, uma aproximação física por meio de WhatsApp, por meio de rede social, a ida ao seu trabalho. Então, o juiz, na decisão, quando ele concede uma proteção à mulher, e o homem ele é comunicado, e a mulher hoje tem o direito de ser comunicada de todas as decisões que ocorrem durante o processo, para que ela saiba o que está acontecendo. Antes ela não sabia o que tinha acontecido, né? Ele foi absolvido ou condenado? Ele está solto ou está preso? Isso tudo hoje a mulher tem o direito legal de ser comunicada dessa decisão. Quando ela recebe, esse agressor tem uma medida protetiva, ele tem conhecimento, o juiz determina a distância que ele tem que manter. Essa distância não vem na lei, Márcio, vai depender de cada caso. Normalmente os juízes colocam 100 metros, 500 metros, tudo vai depender da realidade, da cidade, do bairro em que esse casal mora, né? Também para não proibir o direito de ir e vir das pessoas, mas tem esse direito, essa extensão que tem que ser cumprida, porque senão nós falamos aí numa quebra de proteção. E também por meio virtual, de não comunicação, de não perturbação. Aí a gente entra aqui também na violência psicológica. Não adianta eu não poder me aproximar fisicamente de você e poder ficar mandando mensagem de 15 em 15 minutos, proibindo você de viver. Isso é violência psicológica. Entendi. Quando o juiz aplica essa medida de proteção, ele está dizendo: eu estou te protegendo de alguma forma. Vocês vão me dizer, mas ela sempre funciona, a medida de proteção? Infelizmente nós não temos, né, agentes policiais que possam ficar ao lado de todas as vítimas a todos os momentos. Mas nós já temos uma evolução da lei. Hoje, se ficar comprovado que esse suposto agressor descumpriu essa medida de proteção, além dele responder pelo crime que ele já está respondendo, existe um novo crime, o crime de descumprir medida protetiva. É um outro crime. Então, a pessoa tem que estar ciente que, se ela não cumprir aquela medida protetiva e isso ficar provado, além do crime de ameaça, lesão corporal, violência psicológica, ele vai responder um novo crime de descumprimento de medida protetiva e tem a possibilidade muito grande e efetiva de uma prisão provisória, de uma prisão preventiva. Porque aí ele está dizendo para o juiz: medida protetiva não me segura mais. Quer dizer, ele não deu bola para essa medida protetiva. Sim. Ele falou: ó, me aproximei de alguma forma, ou virtualmente, ou fisicamente, né? E ele não deu bola, pode ser inclusive detido, né? Pode ser preso. Muito provavelmente, Márcio, se comprovado que ele descumpriu, que ele desrespeitou uma ordem do juiz, aí já não é um crime mais só contra a sua companheira, a vítima propriamente dita, né? É um crime também, um desrespeito a uma ordem judicial. Eu descumpri uma ordem judicial, então ele vai responder por mais um crime e aí ele vai ter uma prisão preventiva. Essa prisão preventiva, a prisão provisória, que é aquela antes da pessoa ser condenada, ela é a exceção, não deve ser a regra. A pessoa tem direito de responder o processo, provar sua inocência em liberdade. Mas existem situações que, se outras medidas não se fazem hábeis, não tem outro caminho ao julgador, né, ao juiz, a não ser uma prisão preventiva. Se você não respeita as regras aqui, ele vai ter que aguardar um julgamento ali, preso preventivamente. O suposto agressor, ele recebe essa notificação da medida protetiva pessoalmente? Ele tem que comparecer na frente do juiz? Enfim, como é que funciona? Sim, ele é intimado, cientificado, que a partir daquele momento ele tem que cumprir essas medidas de proteção. Então ele vai ter, só vai começar a valer a partir desse momento, ele vai ter total conhecimento. Se mesmo assim ele disser: eu não quero... E olha o que também acontece muito, né? E a gente entra aqui ali na violência psicológica. Mas, doutor, eu só mandei uma mensagem de 5 em 5 minutos dizendo: meu amor, eu te amo, eu não ameacei. Por que eu estou respondendo por um crime de descumprimento de medida protetiva se eu disse palavras de amor? Porque isso tira da mulher o direito de livre-arbítrio, de viver uma vida. É aquela violência psicológica. É uma pressão psicológica. Isso. Né? Tem mais um crime aqui que a gente pode dizer que é um crime novo também, que é o crime de
perseguição, o famoso stalking, acontece muito. As pessoas não conseguem sair daquela relação. Então não importa aqui se a mensagem que foi mandada, ela é uma nova ameaça ou ela é um eu te amo. O não é não. Isso vai tipificar o crime de descumprimento de medida protetiva. Então é o limite, na verdade, né? É isso que tem que ser entendido aqui. E nós mencionamos aqui de quando a vítima é dependente financeiramente, né, do agressor, né? Quando a gente sabe que há casos, quando cabe uma pensão do agressor ou até uma indenização à vítima? Que interessante. Restado provado, vamos supor, né, uma violência física que deixa marcas ou uma violência psicológica, essa mulher, ela pode se socorrer lá na Justiça Civil e pedir sim uma indenização por dano moral, pelos prejuízos psicológicos que ela suportou. É uma consequência dessa violência. E a questão da pensão alimentícia, não a ela só, mas aos filhos, né? Eu tenho muitos dependentes e essa pensão pode ser dada inclusive nas varas de violência. Obviamente que essa vítima tem que procurar a Defensoria Pública, se não tiver condições de constituir um defensor, né? Um advogado ou um advogado particular que vai buscar dentro dos órgãos da justiça essas medidas já de antemão, antecipadamente, para que ela consiga se manter ali, né? E outra questão importante também, aqui um desdobramento da pergunta do Márcio, nós temos um programa em Botucatu que é para, nós falamos, como que eu posso usar a palavra aqui? Fazer com que aquele homem entenda reciclagem, nós falamos, para que ele se recicle, para que ele entenda. Às vezes, né, nós temos uma cultura patriarcal, machista, né? Então, às vezes, as pessoas não conseguem enxergar naquele ato uma violência. Então, nós temos hoje os juízes aqui da comarca, quando eles aplicam medida de proteção em crimes de violência doméstica e familiar, eles dão ao homem, a esse suposto agressor, o dever, né, mais uma obrigação de comparecer a esse curso de reciclagem, a algumas aulas, algumas reuniões. E nós vemos isso como muito importante. Não tenha dúvida. E nesse curso de reciclagem, eles efetivamente comparecem e depois de quanto tempo dessa reciclagem se dá para perceber que ele mudou, que foi um momento, enfim, porque existem casos e casos. Existe aquele agressor que sempre foi um agressor, não importa com quem ele esteja, né? Mas pode ser que tenha acontecido, foi para esse curso de reciclagem e voltou diferente, mais calmo, enfim, colocou a mão na consciência do que estava fazendo, né? Sim. Na realidade, normalmente, eu digo aqui na comarca, principalmente a doutora Cristina, né? Uma magistrada, e não só a doutora Cristina, porque nós não temos aqui uma vara especializada ainda, né? Mas o juiz ali responsável, mas a doutora Cristina costuma aplicar muito também essa medida de participação ao curso de reciclagem. Normalmente eles colocam 5 reuniões, né? E a pessoa, se não comparecer, é uma quebra de medida de proteção, porque é uma das condições. Mas o que nós vemos, Márcio, na prática? Que os homens, eles vão ao curso e não que a resposta seja positiva sempre, mas nós vemos como muito positivo sim. Porque como você disse, eu tenho aquele agressor contumaz, né? Que precisa, assim, ali até de talvez, outro tipo de medida. Mas nós vemos que existem situações ali que podem. O curso é muito positivo. E isso eu estou dizendo ouvindo muitas vezes de supostos agressores, de agressores que conseguem enxergar ali a sua conduta agressiva que antes ele achava que estava tudo bem, que era normal. Então, essas medidas são medidas de políticas públicas super interessantes. Entendi. Né? E falando de políticas públicas, pensando na cidade de Botucatu, a gente comumente vê aqui muitos casos de violência doméstica, sempre dá as notícias. E, na sua opinião, o cenário em Botucatu de aplicação da lei tem sido positivo? Olha, a aplicação da lei, ela é positiva. A lei é positiva, a nossa lei, ela é boa. E aqui no nosso cenário vem sendo positivo também. Nós vemos aí magistrados, juízes aí prontos para coibir essa violência. A delegacia especializada, né, a nossa DDM aqui, ela é muito forte no combate à violência doméstica e familiar. Nós temos um programa com a Guarda Municipal também, né? Que é a patrulha, né, Maria da Penha, de Legal. denúncia. Então, nós vemos que a nossa comarca, ela está preparada para coibir, mitigar, não digo
impedir que ocorra, mas mitigar e coibir. A nossa comarca é uma comarca preparada em todos os sentidos. Os programas que nós temos de acolhimento da mulher também são muito positivos, mas infelizmente, Juliana, é um tipo de violência que ainda está um pouco longe de nós dizermos aqui que ela já está contida, porque nós vivemos uma sociedade patriarcal, com machismo enraizado. Então, infelizmente, nós precisamos ainda discutir muito. E olha que interessante, né? Às vezes a gente pode perguntar, tá bom, as medidas estão sendo tomadas, existem políticas públicas positivas, a lei ela é positiva, mas por que então a violência, os dados mostram que ela vem aumentando? Falta essa confiança da mulher. Será que se eu denunciar, realmente eu vou ter esse acolhimento? E qual é uma medida que a gente vê como muito positiva? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Debater, trazer informação. E isso é muito importante. Porque às vezes a mulher lá no cantinho da casa dela, ela fala, né? O que eu tenho para me ajudar? Esses debates, simpósios como nós tivemos, né, do direito das mulheres aqui em Botucatu, acho que esse final de semana nós tivemos aí passado, isso é muito importante. Esses cursos para a mulher que dão oportunidades, que faz com que ela consiga enxergar um horizonte, isso é tudo muito importante. Que ela tenha a informação, né, de que ela tem os seus direitos, sim, que ela de fato não está sozinha, até né? porque sim, o que é muito comum a gente ouvir assim, no popular, né, entre as pessoas mas a polícia só faz alguma coisa, a justiça só faz alguma coisa depois que a mulher morre. Existe muito. Essa frase é muito repercutida, sim, por aí, né? Sim. É que aí nós temos uma repercussão maior, sim, né, Ellen? Sim. Mas vocês podem, né, nós podemos ter certeza que, infelizmente, essas vítimas que perdem aí a vida, que chegam a esses casos de maior repercussão, elas são números pequenos perto de todas as mulheres que sofrem recorrentemente com violência psicológica. Às vezes, nós nos surpreendemos porque nós pensamos num primeiro momento, e olha que interessante saber que não existe só um tipo de violência, né? Nós pensamos, olha, isso acontece só com as mulheres que suportam uma violência patrimonial, que são dependentes do homem. Não. São N os fatores. Isso acontece com mulheres, às vezes, independentes, que têm total condição financeira, que têm respaldo, mas vivem numa violência psicológica. A gente viu isso recentemente com a Ana Hickman. Pois foi um caso que repercutiu olha lá, sentido, olha né? lá, é uma mulher que tem total independência financeira, que tem... Bem-sucedida, muito bonita, né? Que tem a mídia ao seu lado, né? E era vítima, pelo menos ao que tudo indica, sim, né? Sim. Obviamente aí que tem todo um processo aí seguindo, de uma violência doméstica familiar. Aí vocês vão me falar, mas como, doutora? Ela não tinha uma dependência patrimonial, mas ela vivia numa situação, ao que leva a crer, de vulnerabilidade, de violência psicológica. Que a fazia se sentir dependente e inferior ao suposto agressor. Olha que coisa. Por isso que é importante que esses outros tipos de violência também sejam tipificados. Por isso que tipificar e punir uma violência psicológica ela é tão importante. Porque ela não deixa marca, mas ela é intrínseca. Que coisa, não, gente? 7h40, você está acompanhando o Primeiro Jornal na Prevera FM, conversando com a doutora Rita Barbulho sobre violência contra a mulher. Entrevista. 7h41, doutora Rita, de repente tudo isso que a gente está falando não poderia ser inserido no currículo escolar, né, desde o ensino fundamental, para que o menino aprendesse que a menina é igual a ele, que ele tem que respeitar o coleguinha, a coleguinha também, desde a infância, né, para ele repercutir na casa que a amiguinha é amiga, que tem que respeitar, que eu respeito e tudo mais. Isso seria fundamental, não? Olha, Márcio, com certeza. E essa é um outro tipo de medida, né? De política pública, de visão de mundo, que já deve começar ali desde pequenininho mesmo, né? Porque se desde ali com 5 aninhos, 6 aninhos, se aprender, né? Respeitar o espaço, todos somos iguais. Poxa, isso já está na Constituição Federal de 1988, né? Homens e mulheres são iguais perante a lei, em direitos, obrigações. Nós já vemos uma evolução nesse sentido, né? E eu espero que isso seja cada vez mais
colocado em prática. Essa educação sair do currículo básico ali, matemática, português e também, né, respeito, dignidade. Isso é muito importante. Esse tipo de política pública realmente ela é muito importante. Porque a criança a gente sempre repete aqui, né? A criança é um multiplicador, né? Sim. Ele vai aprender isso na escola, ele vai levar em casa, de repente vai falar assim, papai, por que você gritou com a mamãe? Né? Então isso aí vai ajudar e muito, eu tenho certeza disso. Eu sempre pensei nisso. A criança quando ela fala alguma coisa desse sentido para o adulto, surte muito mais efeito do que um adulto falando com outro. Não tenha dúvida. Com certeza. E olha, por isso, né, nós falamos há pouco aí de um dos desdobramentos da lei, né, ainda se faz necessário punir, né, com mais rigor, um crime de violência doméstica, um crime de lesão corporal, de homicídio, de violência psicológica na frente de filhos, né, que estão ali em base de formação, hoje nós temos uma pena aumentada. Por quê? Porque aquela criança ela está sendo afetada. Né? Como nós dissemos aqui, ela é um multiplicador. Então, é importante que aquele agressor, aquele suposto agressor, tenha a sua pena maior. Porque ele não está só afetando a mulher. Ele está afetando todos os seus filhos, aquelas crianças que vão crescer naquilo traumatizadas. Ou, eventualmente, até a criança, ela repete, né? Ela achando acaba normal. imitando. Achando normal. É uma vítima também. É uma vítima daquela violência, né? Então, isso é importante. Então, olha, pera lá, você não está só atingindo a sua ex-mulher, a sua ex-companheira, a sua namorada, mas também seus filhos, sua prole. Então, vamos te dar uma pena maior para que você pense. Na verdade, o direito penal, né, as penas, a punição, ela tem aquele princípio de invadir o mínimo a vida dos outros, né? Ela só entra em ação quando não tiver outro caminho. Ainda se faz necessário essa punição com maior rigor. Espero que um dia nós possamos estar aqui reunidos falando, olha, não é mais necessário aplicar esse rigor da lei, porque nós não temos mais essa violência doméstica e familiar da forma como nós temos hoje. Tomara, mas hoje, infelizmente, ainda é necessário o rigor da lei. Existe um fator preponderante para a violência doméstica? É a bebida, é o uso de drogas, é a falta a condição financeira ou não? Olha, Márcio, nós costumamos dizer, obviamente, né, que a questão de uma dependência química, que a questão de um desemprego, de uma situação patrimonial mais delicada, são fatores que podem levar a esse quadro, mas não necessariamente, Márcio. Nós vemos, como exemplo que a Ellen deu, né, da Ana Hickman, por exemplo, e tantos outros, né, de pessoas que têm toda uma situação cômoda e confortável perto da maior parte da população brasileira e que vive em situação de violência doméstica e familiar. E, infelizmente, a nossa sociedade, eu não digo só no Brasil, né? Eu digo no mundo de uma forma geral, ela é patriarcal, a sociedade brasileira é patriarcal, tem essa cultura do machismo, que graças a Deus hoje nós estamos dando aí um breca, né? E infelizmente, não é ligado diretamente a esses pontos. São alguns pontos que podem fazer com que a violência aumente, mas não necessariamente. Só fazendo um adendo aí, com relação, inclusive, não só no Brasil, né? Nós temos aí o caso que toda a mídia tem divulgado todos os dias, do ex-presidente da Argentina, o Fernandes, né? Que por anos agrediu a mulher. E só agora veio à tona e tudo mais. E de políticos também, dentro do Brasil, agressores de mulheres. Que a mulher dá uma amenizada porque é um período eleitoral e tudo mais. Então, é uma coisa que está presente em qualquer camada social, né? Em todas elas, né? Em qualquer camada social, com estrutura financeira, com grau de conhecimento, de entendimento. Então, não está intimamente ligado à questão de maior ou menor conhecimento da lei. No íntimo, aquele agressor tem ciência que ele é um agressor, né? Mas, por isso que é importante, por um exemplo, esses cursos de reciclagem. Às vezes dá um choque maior ali para a pessoa realmente conseguir enxergar. Nós queremos acreditar e nós vemos na prática que muitas pessoas acabam saindo desse círculo de violência, né? Pessoas e núcleos sociais que, num primeiro momento, nós podemos falar, não, esse núcleo social está fora, não vai ser atingido por esse tipo de violência. Vai ser sim. Vai ser sim. Infelizmente, né? Pode ser sim.
Mas até fazendo um recorte social, as mulheres negras são as maiores vítimas também, né, de violência doméstica. Sim, não podemos deixar de dizer isso. As mulheres negras de uma classe social mais baixa, sim, são as maiores vítimas, sim. Os estudos têm dados aqui de 2018, inclusive, e até mais recentes, mas que demonstram, sim. As mulheres negras de menor classe social, de classe social mais fragilizada, são, sim, vítimas mais recorrentes. Isso também nós não podemos deixar de falar. Mas não é só um problema dessa população. E ainda voltando a falar de acusações e denúncias e tudo mais, a gente sabe que existem pessoas mal intencionadas em todos os âmbitos, né? E quando eventualmente prova-se que a pessoa que está sendo acusada é inocente, ela não cometeu aquele ato de agressão. Ellen, eu acho que essa é muito importante tocar nesse assunto também. Por quê? Porque é uma lei muito positiva. E seus desdobramentos são muito positivos. E eu, como atuante na área aqui penal, eu posso dizer que tem de existir a lei e essas medidas. Eu não sou uma daquelas defensoras da inexistência da lei. Eu acho que a lei ela é necessária e ela tem que vir, tem que ter o rigor da lei. Contudo, nós não podemos também fechar os olhos e dizer: essa lei não pode ser mal utilizada? Uhum. A vítima não pode se utilizar desses benefícios que a lei traz para prejudicar seu marido, seu namorado, seu ex-companheiro, porque ela talvez não aceite o fim daquele relacionamento ou para prejudicá-lo de alguma forma. Isso acontece? Sim, infelizmente. Infelizmente acontece sim. E se isso acontecer, essa mulher, essa pessoa que utilizou mal desses benefícios da lei, né? Ela terá também uma punição. Nós temos um crime também, que é a denunciação caluniosa. Eu não posso ir até a delegacia de polícia especializada na mulher, eu não posso tomar ali o espaço, né, o tempo do Estado para mentir, prejudicar terceiros. Então eu vou ter um crime e tem mulheres respondendo sim por crime de denunciação caluniosa. Não é crível, não é aceitável. Sabe por quê? Além de prejudicar aquela pessoa que não é um agressor, a sua imagem, claro, fazer com que ele tenha custos com advogado, a imagem daquela pessoa, a exposição pública, exposição daquela pessoa, porque, né, a partir do momento em que eu lanço um fato, sempre vai ter aquele que diga: mas será que não é mesmo? Então a honra daquela pessoa que não é um agressor é maculada. Isso é muito sério. Além disso, eu acabo prejudicando várias mulheres que estão usando corretamente da lei. Porque aí nós falamos assim: ah, mas tem mulheres que denunciam, e tem mesmo, e não é verdade. Então será que essa daqui não está mentindo? Eu acabo prejudicando toda uma categoria de vítima. Né? Tudo vira dúvida. Eu posso ajudar verdadeiros agressores de não serem responsabilizados. Então o que eu digo é que aquela pessoa que foi e que está sendo acusada de um crime e que ela acredita: não, eu não sou um agressor, isso não é real, busquem um advogado constituído, um advogado de sua confiança, ou então, se não tiver condições, a Defensoria Pública, para fazer valer também o seu direito. Essa pessoa também tem direito. Aliás, todos nós, né? Nós somos acusados, até prova em contrário, nós somos inocentes. Por isso que nós temos que ter um devido e justo processo legal. Então, a mulher que denunciar e fazer uso irregular dessa lei, ela também vai ser responsabilizada por um crime de denunciação caluniosa. Isso é muito importante. Ô, doutora, e quanto ao estupro marital, que é o crime sexual cometido pelo parceiro, entra na Lei Maria da Penha? Isso, aí nós temos aqui, né? É um crime de violência sexual, que pode ser tanto o estupro quanto a importunação sexual. Esses crimes de violência sexual, eles têm ali os artigos que podem, que ele vai ser responsabilizado com o agravante, com o aumento da pena por ter sido cometido lá em relação de violência doméstica e familiar. Então, esse marido, por um exemplo, ou esse companheiro, ou ex-companheiro, ou namorado, ex-namorado, que não aceita o fim da relação e que acaba forçando aquela mulher a ter com ele conjunção carnal ou outro ato libidinoso contrário à vontade, que é o estupro, né, ou uma importunação sexual, ele responde pelo crime e tem a pena aumentada, agravada por ser nesta relação de vulnerabilidade. E, infelizmente, acontece também e existe estupro sim. Ah, mas é a minha mulher, então não há que se falar em estupro. Não é não.
né? Isso que é importante que seja dito, né? Existe sim violência sexual dentro de 4 paredes, né? Não é minha propriedade, né? Ela é minha companheira. Infelizmente ainda há quem diga que ela é minha mulher, ela tem obrigação. Tem isso, né? Olha, Ellen, e parece assim que nós estamos falando de uma coisa tão assim, meu Deus, que absurdo. Mas isso ainda há pouco estava sendo discutido pelos nossos tribunais superiores. Existe ou não existe estupro entre marido e mulher? É óbvio que existe. Porque o estupro significa eu só vou até onde eu quero. Não é não. Não é não, né? Mesmo, né? Mas olha, nós acabamos de manter uma relação sexual há 5 minutos, agora ela não quer mais. Ela não quer, a partir daí eu não, a partir daí é estupro. Parece uma coisa tão simples, mas, né, você é minha mulher, você tem dever de me satisfazer. Obviamente que isso, né, nos dias de hoje, aliás, nunca foi aceitável, mas nos dias de hoje, ainda mais, né, é inaceitável. E a pena é aumentada, viu, Juliana? Que loucura, não? Bom, eu estou vendo aqui um dado, né, que a gente até divulgou com relação a estupros na cidade de Botucatu, né? Nós tivemos de janeiro a julho de 2024 42 casos de estupro em Botucatu, né? Teve uma redução em comparação ao ano passado de 17,5% e tal, mas o caso de estupro também entra também em tudo isso que a gente está falando, né? Sim, nem sempre ocorre nesse tipo de relação e aplicação de Lei Maria da Penha. Mas na maioria das vezes sim, Márcio. E esses dados, embora diminuídos, né? Óbvio que em época de pandemia nós tivemos um aumento de crime de violência doméstica e familiar. Claro, as pessoas ficaram mais em casa, mais com seus companheiros, mais presas ali. Teve um boom, né? Aumentou muito. Embora tenha tido uma diminuição, ainda é um número alarmante, Nossa, né? alarmante mesmo. 42? 42 em 4 meses. Em 4 meses. É um número muito alto, né? A lei, ela também é positiva. As leis, elas não são ruins no nosso país, tá? Às vezes a aplicabilidade dela, enfim. Mas a punição por um crime como esse, de estupro, ele é uma punição severa. Contudo, ainda os dados são alarmantes, né? E esse crime, embora não esteja intimamente, ou seja, não aconteça só em relação de violência doméstica e familiar contra a mulher, infelizmente, na maioria das vezes, há essa situação de vulnerabilidade, de submissão entre as partes. E, doutora, quanto ao assédio moral e sexual em ambiente de trabalho, também entra na Lei Maria da Penha? Se tiver essa relação de vulnerabilidade, essa situação de violência doméstica e familiar, pode ocorrer. Se não, não. Né? Mas vai ter também, é claro, a sua punição, né? O assédio moral que você falou, olha que interessante, o assédio sexual é crime. O assédio moral não é crime ainda, né? Ele tem responsabilização na esfera do direito do trabalho, indenizatória, porque ele causa um dano, obviamente, é horrível, né? O assédio moral causa muitos prejuízos de dano psicológico, de evolução da pessoa no ambiente de trabalho, mas não é crime ainda. Está no nosso Congresso Nacional e vai ser tipificado como crime. Mas o assédio moral ainda não é crime no ambiente de trabalho. O que nós temos como crime por hora é o assédio sexual. E a comprovação desse assédio moral pode ser feita, de repente, uma gravação no celular? É aceito esse tipo de prova? Sim. O que nós falamos? Nós temos, como nós provamos, né, um assédio moral ou sexual ou qualquer crime, através de provas, de gravações, de testemunhas ou indícios de prova. Eu tenho aqui uma mensagem trocada, eu tenho aqui uma gravação. Isso são indícios de prova que vão levar o juiz à sua livre convicção. Então, tudo isso pode ser usado, sim. Tudo isso tem que ser usado na realidade, né? Doutora Rita, muito obrigado mais uma vez, viu, de ter aceitado o nosso convite. Obrigado pela aula, né? Nos trouxe muitas informações e que a gente tenha contribuído com a sua participação para que as mulheres se encorajem, deixem de sofrer, sabendo que elas não estão sozinhas, que elas têm como reclamar, inclusive através dos órgãos de imprensa. Márcio, muito obrigada a vocês, Márcio, Ellen, Juliana, novamente pelo convite. É sempre bom estar aqui, né, conversando com vocês na Prevere FM, com os nossos ouvintes, ainda mais quando nós tratamos de um tema
de tamanha relevância para a nossa sociedade, né? Estou sempre à disposição para outros convites e eu espero, sim, que esse nosso debate, que essas informações que vocês, né, da imprensa sempre passam, que eu possa ter também aqui com vocês contribuído um pouco para que muitas mulheres que estão aí, né, que estão ouvindo, saibam que elas não estão sozinhas, né? Que existem muitas medidas, que elas têm o canal de denúncia, que elas têm 180, que elas têm uma delegacia especializada em Botucatu, um judiciário que está atento, a nossa Guarda Civil Municipal, e que elas denunciem, porque elas vão conseguir sair desse círculo de violência e poder aí ter uma possibilidade de uma vida digna, né? Vão poder viver, né? Vão poder viver, na realidade. Exatamente. Muito obrigada e até a próxima. Nós é que agradecemos. Até a próxima.